Olá, galerinha, tudo bem? Bem-vindos à aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Jamile Fontinelli e o nosso conteúdo de hoje é Operadores Argumentativos, parte 1. Vamos lá. Quando nós pensarmos em operadores argumentativos, logo a gente vai pensar o que é argumentação, né? Então a gente vai lembrar um pouquinho. Nós sabemos que a argumentação é própria do ser humano. Todos nós, quando interagimos com o outro, temos o objetivo de persuadir. A vida em sociedade exige do indivíduo não só a capacidade de se comunicar, como também a faculdade de exercer influência sobre outrem, ou seja, exercer influência sobre a outra pessoa. Nós vivemos cotidianamente tentando persuadir, convencer o outro, quer seja de uma opinião, quer seja de uma escolha, quer seja de uma decisão, ok? Então, para que haja essa argumentação, a gente precisa de alguns fatores importantes. Um deles são os operadores argumentativos. Os operadores argumentativos são elementos que servem para evidenciar as estratégias argumentativas, bem como para cooperar na coesão do texto, por meio da relação entre diferentes ideias apresentadas. O operador, isso é bastante lembrar e anotar aí no caderninho de vocês. O operador argumentativo pode interferir ou modificar o sentido do operador. Ou seja, repetindo, o operador argumentativo pode interferir ou modificar o sentido. Então, você precisa ficar atento na utilização desses operadores, para que a sua mensagem saia clara para quem vai ouvir ou para quem vai ler, ok? Os operadores argumentativos são assim, são elementos linguísticos capazes de evidenciar os traços argumentativos do enunciado, apontando com isso a direção ou o sentido para qual o texto está se voltando. Eles podem ser tanto elementos únicos, como conjunções, como também elementos mais complexos, como locuções ou estruturas com mais de uma palavra. A função do operador, ou seja, da palavrinha lá que vai servir para ligar uma frase a outra e para dar sentido naquilo que você quer passar, indica qual tipo de raciocínio e estratégia argumentativa está sendo utilizada pelo autor. Por isso, na hora de escolher um conectivo para evidenciar tais relações, é necessário atentar-se ao sentido desejado, para que a conjunção dê conta de cumprir com a função almejada. Ou seja, prestem bastante atenção na conjunção, no conectivo que você vai utilizar, para você poder saber qual o seu sentido desejado. Porque uma conjunção, um conectivo, como nós chamamos operador argumentativo, ele vai poder mudar, interferir, modificar no seu texto, quer seja oral, quer seja escrito. Vamos lá conhecer um pouquinho desses operadores. Primeiro, operadores de oposição são aqueles que interligam ideias que se contrapõem, ou seja, ideias diferentes. Quais são eles? Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, senão, embora, conquanto, ainda que, mesmo quando, apesar de que, se bem que, não obstante e no obstante, em que pese. Vamos lá para o exemplo. Eu gosto de sorvete, mas estou gripado. Preste atenção, o operador aí é um operador de oposição. Eu poderia substituir. Eu gosto de sorvete, porém estou gripado. Também poderia substituir por outro operador de oposição também. Eu gosto de sorvete, contudo estou gripado. Eu utilizei outros operadores de oposição, mas sempre com o mesmo sentido, de opor a minha primeira frase. Eu gosto de sorvete. Nosso primeiro enunciado aí, correto? Eu gosto de sorvete. Aí ele vai trazer uma ideia contrária. Estou gripado, porém estou gripado. Eu gosto de sorvete, porém estou gripado. Significa o quê?
que ele quer muito tomar sorvete, porém naquele momento ele não pode porque ele está gripado, ok? Próximo operador. Operador de adição são aqueles que aglutinam, juntam trechos com sentidos complementares. Um trecho vai completar o outro, que não se contrapõe. Se completa, claro que não se contrapõe, ok? São eles, nós vamos colocar algum deles aí. É, nem, também, não só, mas também, sempre junto, tá? Mas também, se tiver o mas sozinho, aí vai ser opositor, não de adição. Mas se tiver mas também ali, um do lado do outro, aí ele vai ser um operador de adição. Mais ainda, como também, ademais, outro sim, além disso. Exemplo, eu não só vou ficar, mas também dormirei aqui. Ok? Ele está dizendo, primeiro, eu não só vou ficar, mas eu também irei dormir. Não vou passar só o dia inteiro, mas também dormirei por aqui. Próximo operador. Operadores de conclusão. São aqueles que denotam uma conclusão em relação ao que foi dito anteriormente. Ou seja, você diz, existe um trecho e o outro vai concluir aquilo que foi dito anteriormente. Quais são os operadores que nós temos aí? Logo, portanto, então, assim, enfim, consequentemente, por isso, por conseguinte, de modo que, por fim. Exemplo, eu não tenho dinheiro, logo não irei sair hoje. Ou seja, ele tem a primeira frase, né? Eu não tenho dinheiro. A segunda, logo não irei sair hoje. É uma conclusão que eu chego a partir da minha primeira frase. Próximo operador, operador de explicação. São os operadores que representam uma explicação sobre o que foi dito antes. São eles, pois, porque, junto, que, porquanto e outros mais. Mas esses são os mais utilizados. Exemplo, eu não posso comer lasanha, pois, olha a explicação aí, pois tenho alergia a queijo. Ele poderia substituir esse pois por qualquer outro operador de explicação. O porquê junto, o porquanto, ok? Outro operador, operador de conformidade. São aqueles que fazem referência a algo ou alguém. Quais são eles? Conforme, como, segundo, consoante, de acordo com. Exemplo, segundo Paulo Freire, ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Olha lá, qual é o nosso termo aí, o nosso operador? Segundo. Ele poderia substituir por conforme, conforme Paulo Freire. E qual é a definição desse operador aí? São aqueles que fazem referência a algo ou a alguém, ok? E aí, nós vamos ter outro operador aí. Operadores de condição. Sugerem uma condição para a realização de algo. Exemplos. Quais operadores nós temos, né? Se, caso, desde que, contanto que, exceto se, salvo se, a menos que, a não ser que, sem que, uma vez que, com verbo no subjuntivo. Exemplo, se fizer bom tempo amanhã, eu vou. Olha aí a condição. Se fizer, o nosso operador aí é se fizer bom tempo, eu vou. Ok? O que nós vamos fazer agora? Nesse ponto, nós precisamos lembrar o quê? Que quando nós trabalhamos com os operadores argumentativos, é importantíssimo fazer uma leitura, né? Uma leitura diariamente. Porque a partir do momento que você lê, que a sua visão vai ali, né, praticando, vai internalizando, você consegue, o seu cérebro consegue identificar os operadores que devem ser usados ou não, como eles são usados. Então, como eu venho dizendo para vocês, ler é importantíssimo.
Então, aqui nesse momento, é necessário vocês estarem sempre revisando, porque os operadores argumentativos, eles não só são conjunções e adjuntos ou locuções adverbiais, eles são a junção de todos eles. Então, é preciso você estar lendo, você estar revisando, para saber qual é a intenção de cada um deles, para que você possa ter um bom resultado na sua escrita, como também nas resoluções de algumas atividades. Agora nós vamos exercitar um pouquinho. Vamos lá. Escreva qual é o operador argumentativo presente em cada uma das frases abaixo. A. Carlos correu 20 quilômetros, mas não bateu o recorde. B. Preciso sair, pois tenho uma reunião agora. C. Você não só permanecerá no emprego, mas também receberá um aumento. D. Conforme combinaram, os 3 homens partiram para o carnaval. E aí você vai fazer o que nessa questão? Você vai identificar em cada frase qual é o operador argumentativo. Na A, qual é o operador que nós temos? O operador de quê? De oposição, que é o mas. Carlos correu 20 quilômetros, mas não bateu o recorde. Na letra B, qual é o operador que nós temos? O operador de conclusão, né? Que é o pois. Na letra C, qual operador nós temos? O mas, o não só, e o mas também, que é um operador de adição. Na letra D, nós temos o conforme, que é o operador de conformidade. Ok? Próximo. Questão 2, estava lá no Enem. Vamos lá. Os filhos de Ana eram bons, uma coisa verdadeira e sumarenta. Cresciam, tomavam banho, exigiam para si, malcriados instantes cada vez mais completos. A cozinha era, enfim, espaçosa. O fogão enguiçado dava estouros. O calor era forte, no apartamento que estavam aos poucos pagando. Mas o vento batendo nas cortinas, que ela mesma cortara, lembrava-lhe que, se quisesse, podia parar e enxugar a testa, olhando o calmo horizonte, como um lavrador. Ela plantara as sementes que tinha na mão, não outras, mas essas apenas. Clarice Lispector. Questão. A autora emprega por 2 vezes o conectivo mas no fragmento apresentado, observando aspectos da organização, estruturação e funcionalidade dos elementos que articulam o texto. O conectivo mas A expressa o mesmo conteúdo nas 2 situações em que aparece no texto. B. Contém uma ideia de sequência temporal que direciona a conclusão do leitor. C. Assume funções discursivas distintas nos 2 textos de uso. O que vocês acham? Pense aí um pouquinho. Volta um pouquinho lá no texto, dá uma lida. Olha onde estão os 2 mas. Beleza? Agora vamos lá. Qual a resposta correta? É a letra C. Assume funções discursivas distintas nos 2 contextos de uso. Beleza? Então, nós terminamos por aqui a nossa primeira aula de operadores argumentativos. Lembrem-se sempre, leiam, façam boas leituras que você conseguirá escrever melhor e falar também. No mais, acessem o nosso portal. Tchau, tchau!